Vamos lá, vamos orar, vamos pedir a Deus a sua bênção enquanto os irmãos vão chegando. Vamos adiantando aqui, tá bom? Para a gente não perder tempo nenhum. Vamos lá. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos mais uma vez pararmos para estudarmos a Tua Palavra e podermos bendizer o Teu nome em mais uma aula, Senhor Deus, de Antropologia Bíblica. Que o Senhor Deus venha nos visitar nesta noite, nesta tarde aqui no Brasil, nesta noite na Escócia. O Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos, tanto aqui do Brasil quanto da Escócia também. Os Teus filhos que estão no trabalho ainda, que estão chegando, alguns impossibilitados, outros com dificuldades por conta do trabalho, do serviço. Mas pedimos a Deus que o Senhor venha nos abençoar, nos dar sabedoria, nos dar graça, nos dar entendimento, para podermos nos lembrar de tudo quanto for necessário para falar aos Teus filhos, que haja sabedoria, que haja inspiração, que haja entendimento, que haja percepção, crescimento espiritual, crescimento intelectual, que o Senhor Deus venha nos ajudar a glorificar o Teu nome em mais uma aula, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, vamos para a página de número 13, então. Argumentos em favor da tricotomia. Lembrando que tricotomia é a linha de pensamento que defende que o ser humano possui três partes: corpo, alma e espírito. A dicotomia defende que o ser humano tem duas partes: corpo, alma e espírito. Eles colocam alma e espírito como se fosse uma coisa só, né? Eles têm um nome conjunto: alma e espírito. Nós somos tricotomistas na sua maioria das vezes, né? E acreditamos que existe uma distinção entre corpo, alma e espírito. O corpo seria essa parte biológica, né, de carne e osso, que veio do pó e que um dia voltará ao pó, né? E a alma e o espírito seria aquilo que sobrevive à morte, né? Depois que a morte física acontece, a alma e o espírito continuam a existir. O espírito seria como se fosse o homem corpóreo, como se fosse a carne aqui no caso, mas a parte espiritual. O espírito seria essa parte humana que sobra de nós depois da morte, né? Junto com a alma, que é o que torna o homem consciente de si mesmo. Então, o espírito seria como se fosse o eu agora, e a consciência que me torna consciente de mim mesmo, né? Quando o corpo morre, volta ao pó, sobra o espírito e a alma. E o espírito é a habitação da alma. É onde está a alma. É ali que o espírito, é ali que a alma mora. Porque o espírito, ele é esse ser humano que sobra depois da morte, tendo o elemento alma que o torna consciente de si mesmo, né? Esse seria o entendimento que a gente tem de tricotomia. Vamos lá. Os que adotam a posição tricotomista buscam apoio em várias passagens das Escrituras. Relacionamos abaixo as mais comumente usadas. Primeiro, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo, porventura, não fala claramente que o homem tem três partes. Fala em corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Está nítido no texto, né? O texto coloca de maneira nítida. 2. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ou de dois cortes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. Se a espada das Escrituras divide a alma e o espírito, esses não seriam, então, elementos distintos do homem, né? Porque se diz que vai dividir, é porque existe uma divisão, existe uma distinção entre alma e espírito. 3. Essa passagem trata de diferentes tipos de pessoas, daqueles que são carnais, do grego sarkinos. 1 Coríntios
capítulo 3, versículo 1. Do que é não espiritual, do grego psiquikos, 1 Coríntios 2, 14. E daquele que é espiritual, do grego pneumatikos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 15. Acaso essas categorias não sugerem tipos diferentes de pessoas? E não cristãos carnais, os não cristãos carnais, os cristãos naturais que seguem os desejos da alma, e os cristãos mais maduros que seguem os desejos do espírito? Né? Uma pergunta mostrando essa distinção que existe entre essas categorias. Será que isso não sugere que a alma e espírito são elementos distintos da nossa natureza? Né? É uma pergunta, mas ao mesmo tempo você já tem uma resposta por trás, porque o texto categoriza, no caso, né? O carnal, o espiritual, né? O não espiritual, carnal, o sarkinos, do grego sarx, que seria carne, né? O espiritual, do grego psiquikos, mostrando o não espiritual, aliás, né? O não espiritual, colocando ele como psiquikos, porque ele é ser humano, mas ele não é espiritual. Ele é simplesmente o ser humano que usa os pensamentos, o psiquikos, aquele que tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de perceber as coisas, né? E daquele que é espiritual, que a Bíblia coloca como espiritual, no sentido de ter comunhão com Deus, né? Seria do grego pneumatikos. Isso mostrando que existe distinção, né? de espiritualidade, de carnalidade e de racionalidade, né? E esse sarkinos diz respeito ao corpo. Diz respeito ao corpo. O não espiritual diz aquele que é apenas almático, que só tem uma mente para pensar, que seria da alma, né? E o espiritual é aquele que tem o seu espírito conectado com Deus, que é a parte do homem que tem sede de Deus, né? Que busca a Deus, que seria a parte espiritual, seria esse homem espiritual, né? Página 14. 4. Quando Paulo diz, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Veja bem, Paulo está distinguindo espírito de alma. Então existe uma distinção. Ele vai dizer, não sugere ele que a mente faz algo diferente do espírito? E não sustentaria isso o argumento tricotomista de que a mente e o pensamento devem ser atribuídos à alma e não ao espírito? Olha só. Estão mostrando o quê? Que a alma é o que torna o espírito consciente de si mesmo. Mas se eu orar em outra língua, ou seja, é o tipo de fala, de língua que eu estou orando, mas a minha mente não sabe o que é. Porque eu não sei qual é a tradução daquela língua que o meu espírito está orando. O meu espírito ora bem. Porque o espírito seria essa parte do ser humano que busca a Deus, que tem sede de Deus, que está em comunhão com Deus ou busca estar em comunhão com Deus. Ao mesmo tempo você tem os homens carnais, em que o seu espírito só quer as coisas do mundo, né? Por quê? Porque quem tem comunhão busca as coisas que são de cima. Mas quem não tem comunhão busca as coisas que são da terra. Por quê? Aqui as coisas que são da terra são as coisas que satisfazem a carne, que satisfazem a alma humana do pecador. Agora, o homem salvo, o seu espírito ora bem, o seu espírito quer Deus, o seu espírito quer ter comunhão com Deus. Certo? Aí, nesse sentido, a alma ela vai comunicar junto com o espírito para buscar a Deus. Mas, nesse caso aqui, em 1 Coríntios 14, 14, Paulo está dizendo que existem coisas que o espírito vai orar que nem a alma vai saber o que o espírito está dizendo. Olha só, fazendo uma clara distinção entre espírito e alma.
Isso está nítido nas Escrituras, né? E tem o seu fator prático também na questão. Tudo bem até aqui, irmãos? Essa questão de tricotomia, diferença entre corpo, alma e espírito. Alguma pergunta que vocês tenham? Alguma dúvida que vocês tenham, que vocês queiram colocar? Para que a gente possa seguir agora falando sobre a natureza moral do homem? Vamos lá. Pastor Davi, eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Eu acho que já devem até ter feito essa pergunta, e eu acho que muitos até já sabem, mas eu sempre tive dúvida. Quando Jesus, sei lá, eu acho que você deve ter explicado isso no começo, né? Quando Deus soprou no homem, né? Ali ele soprou, foi a alma ou o espírito que ele soprou, o fôlego de vida no homem? É a alma ou o espírito? Vamos pegar lá em Gênesis, vamos abrir a Bíblia em Gênesis, vamos ver como é que está lá. Gênesis capítulo de número 2. Vamos lá. Vamos para a Bíblia, ver como que a Bíblia coloca essa questão que a irmã Andréia está levantando. Vamos lá. Gênesis 2? Gênesis capítulo de número 2. Cadê? Aqui, capítulo 2, versículo de número 7. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Certo? Então, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, o homem ele é formado, ele é feito a partir do pó da terra. É o que seria o elemento mineral, né? O que nos compõe no sentido mineral, junto com água e todos os elementos que está na terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes, ou em suas narinas, ou seja, aqui no caso, Deus soprou. O sopro aí em hebraico seria ruach, né? Seria ruach em hebraico. Seria isso aqui, ó. Seria ruach. Isso daqui seria espírito. Seria espírito. E soprou sobre o homem em suas narinas, né? O fôlego da vida. O fôlego da vida, ou o sopro da vida. Né? E o homem foi feito alma vivente. Certo? E o homem foi feito alma vivente. A expressão alma vem de nefesh. De alma. Certo? Então, quando o homem sopra sobre as narinas nas narinas do homem, o homem ele recebe, neste momento, todos os elementos espirituais que o categorizaria como ser humano. A alma e o espírito. Então, os dois são comunicados de uma só vez no ser humano. Então, antes do homem receber o sopro, ele é simplesmente um corpo físico. Pronto. Já está pronto. Formados pela mão de Deus. Mas ele não tem vida ainda. Ele não tem nefesh. Deus sopra, o ruach, né? Deus sopra, e o homem se torna alma vivente, ou seja, um ser animado, um ser com vida, um ser com alma. Então ele recebe os dois elementos ao mesmo tempo, espírito e alma, ou alma e espírito, quando Deus sopra sobre ele. É aí neste momento que o homem se torna, a partir desse momento que o homem se torna imagem e semelhança de Deus. A pergunta ela é até boa de se fazer, porque aí entra justamente a questão da natureza moral do homem. Quando é que o homem se torna um ser moral? Ele se torna um ser moral a partir do momento que Deus sopra sobre ele o fôlego de vida e ele se torna alma vivente. Entendeu? Então o homem, no aspecto biológico, ele é
mineral. Ele é bio, ele é vida bio, né? Ele é vida bio. Ele é vida bio a partir do que vem da terra. Ele é o pó da terra. Ele veio do pó da terra. E ao pó ele voltará. Então você vê que da maneira como a gente veio de lá, a gente volta para lá. Com o passar do tempo, o corpo humano ele vai se deteriorando, né? E vai acabando todos os elementos minerais desse ser humano. A água se desfaz, se evapora e tudo vai se acabando no ser humano. Mas a alma e o espírito que veio de Deus, que é imortal, sobra, né? E está no lugar específico para onde Deus quer. Seria inferno ou céu. Então é ali que está a imagem e semelhança do homem. Por isso que eu tenho insistido para vocês dizendo o quê? Essa questão aqui, essa aparência minha física, essa questão carnal, isso não tem nada a ver de imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus são características ou atributos morais que Ele colocou em mim, que me faz ser parecido com Ele. Que é o que a gente vai começar a trabalhar agora. Entendeu? Entendeu, irmão André? Entendi. Então o homem ele recebe tanto alma quanto espírito, ou espírito e alma, na hora do sopro divino, que seria o Ruach. Né? Como eu coloquei aqui, o Ruach, e ele se torna alma vivente, ele se torna Nefesh, ou seja, alma vivente seria o quê? Um homem que tem a capacidade de pensar e de ter consciência da sua própria existência. Entendeu? Um homem animado, um homem que tem alma, um homem que... Ele não é simplesmente um animal, que vem de anima, né? Ele não é simplesmente um animal, no sentido biológico, porque aí entra a questão, o animal, ele não tem alma e nem espírito. O animal, quando ele morre, acabou o ser, acabou aquele ser animalesco. Ele volta ao pó e deixa de existir. O animal, seja qualquer um animal. Seria um ser com vontade própria, é isso? Tipo assim, ele fez a gente com vontade própria. Isso, nós temos... A alma... Sim. Tipo assim, até então era como se a gente fosse um boneco que não tinha vida. Isso. E aí quando ele soprou, a gente começou a ter vontade, mais ou menos isso, né? Vontade própria, é isso? Essa vontade própria, ou livre-arbítrio, ou responsabilidade, é uma característica moral, que Deus colocou no ser humano. É isso que nos faz imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Você vê, quando a Bíblia diz e o homem domine sobre todos os peixes do mar, as aves que voam, os animais, os selvagens, ou seja, quando a Bíblia diz que o homem domine, isso quer dizer o quê? Que Deus deu a ele a capacidade de domínio porque ele é um ser inteligente, porque ele é um ser que tem capacidade própria de tomar decisões, criar. Por exemplo, Deus não deu para Adão o nome dos animais. Adão é quem criou o nome dos animais. Ele que tirou da sua criatividade e colocou o nome dos animais. O nome de frutas, de árvores. Ele próprio é que foi colocando o nome, porque Deus deu a ele a inteligência e a capacidade de fazer isso. É isso que nos caracteriza como seres humanos que sejam imagem e semelhança de Deus. Entendeu-se? Perfeito. Certo. Entendi. Então vamos lá. Falando agora sobre natureza moral, capítulo de número 6, página 14, você tem aí. O que é a moral? Vem do latim mores, que seria um termo relativo aos costumes, princípios que regem a vida do ser humano, mostrando-lhe o que é certo e o que é errado. Então, quando eu me percebo, quando eu tomo consciência de mim mesmo, de que eu sou um ser moral, isso quer dizer que eu fui criado para saber o que é certo e o que é errado. E ter capacidade de responder pelos meus atos, baseando-me entre o certo e o errado. Certo? Ninguém pode fazer o que é certo ou errado se ele não tem a capacidade de pesar na balança aquilo que seja correto ou não, certo? Isso tem a ver com mores, ou com a natureza moral humana. Né? Moral é o conjunto das normas para agir específico ou concreto,
Moral é o conjunto de normas para o agir específico ou concreto do ser humano. Isso no que diz respeito à moralidade, à responsabilidade, né? A moral está contida nos códigos, nas leis, que tendem a regulamentar o agir das pessoas. Grifa aí. Grifa aí. A moral está contida nos códigos ou nas leis que tendem, né? Que tendem a regulamentar o agir, né? O agir das pessoas. Ou seja, essas leis, esses códigos que Deus criou, ele regulamenta, ele rege, né, o agir das pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz: e disse Deus, de todas as árvores comerás livremente, mas da árvore do jardim você não vai comer, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Ou seja, se Deus está dizendo para o homem o que ele pode e o que ele não pode fazer, Deus está dizendo para o homem: você é um ser moral. Você é um ser moral que tem responsabilidade diante de mim, que sou o seu Criador. Ou seja, o homem passou a ter leis. O homem ele é criado com esta característica interior dentro dele de moralidade. Então, o ser humano, ele não se torna moral conforme ele vai se desenvolvendo ou vai crescendo. Não. Essa natureza moral já está nele. Seja a criança pequena ou seja um adulto, a natureza moral já está lá. Isso apenas vai desenvolvendo-se a ponto de o ser humano chegar à idade da razão, entre 12 e 13 anos, e ser responsável pelas suas decisões diante de Deus. Aí entra a questão da responsabilidade moral do ser humano diante do seu Criador. Isso baseado nas leis que o próprio Deus colocou no ser humano, nele próprio. Está escrito que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifestou. Ou seja, no próprio ser humano está manifesto aquilo que se pode conhecer sobre Deus e aquilo que pode se transgredir ou acertar sobre aquilo que Deus colocou para nós. O homem é uma criatura moral. Com isso, queremos dizer que ele é responsável pelas suas ações. Grife isso aí. Com isso, queremos dizer que ele é responsável pelas suas ações. Não há nenhum ser humano hoje na face da Terra que não seja responsável pelos seus atos, que não tenha consciência da normalidade ou das regras que ele deva viver. Mesmo esse ser humano não tendo conhecimento da Bíblia ou da vontade de Deus escrita. Tá? Mesmo o ser humano não tendo a Bíblia na mão, ele tem consciência daquilo que é correto ou não, baseado nessa característica moral que Deus colocou no ser humano. Isso está lá em Gênesis. Né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí tudo que vem depois vai mostrando que Deus deu ao homem a capacidade de criar, de ser responsável, de inteligir, de escolher, de fazer, né? de dizer não, de dizer sim àquilo que Deus está falando a ele, de avaliar aquilo que é certo ou que é errado. Um animal comum não consegue fazer isso. Um animal que não tem vontade própria não consegue fazer isso. Mas o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, consegue fazer tudo isso. Porque nele está embutido, na sua essência, no seu ser interior, na sua alma, no seu espírito, as características morais que Deus imprimiu nele. É isso que o torna imagem e semelhança de Deus. Isto é um dos sinais porque o homem se distingue dos animais. O homem se constitui criatura moral por aquelas faculdades que o fazem responsável pelas suas ações. Olha que interessante, né? Então o homem se constitui criatura moral, ou seja, quando você pega o termo criatura, é porque todo ser que foi criado é criatura de Deus. Tudo que existe foi criado por Deus, então é criatura de Deus. Agora, só que o homem ele não é uma criatura comum, ele é uma criatura moral. Porque além de ter todos os aspectos biológicos que um animal tenha, coração, rim, pulmão,
córneas, tem o olfato, o paladar, a audição, tal, características que é comum a quase todos os animais. Além disso, o homem tem a sensibilidade moral. Ele tem essa percepção moral baseada na alma e no espírito que Deus o colocou, né? Aí, dentro desta alma e esse espírito, nós temos características que acentuam essas faculdades, que são 3. Vamos lá. Primeiro, intelecto. Intelecto é a faculdade da percepção ou pensamento. Grifa aí. O intelecto é a faculdade da percepção ou pensamento. Somente o ser humano, aqui na Terra, tem a capacidade de percepção, né, ou pensamento baseado no intelecto, da onde vem a palavra inteligir, né, intelectual, aquele que é inteligente, aquele que tem a capacidade de inteligir, de escolher, de pensar, de criar, de elaborar, né, de arrazoar, né, e ele usa a razão, né. É o poder de o homem saber ou receber conhecimento, ou seja, é a capacidade que o homem tem de aprender, de saber ou receber conhecimento. Ele cria conhecimento, ele transmite conhecimento, ele recebe conhecimento, certo? Então ele cria o saber, ele recebe o saber e ele transmite saber. Olha só que interessante, né? Então você vê, você não tem... Os animais, eles não sabem. Eles não recebem conhecimento. Os animais, eles agem por instinto. Eles simplesmente percebem, eles copiam o que o outro faz. Por exemplo, você vê um papagaio. O papagaio, ele copia, ele tem a capacidade de falar, de emitir o som, né? Os animais também têm a capacidade de emitir o som. E o papagaio, ele fala. Mas ele não fala porque ele cria um vocabulário, porque ele criou a língua, porque ele criou o vocábulo. Não, ele repete aquilo que ele ouve. O ser humano não. O ser humano, ele cria vocábulos, ele cria língua, ele cria conhecimento, ele absorve conhecimento, ele transmite conhecimento. Ele tem essa capacidade. E isso é intelecto. É a capacidade de inteligir, de pensar, né? De elaborar baseado na razão ou na psique, né? Isso é a característica própria do ser humano. Sem isto, o homem não seria uma criatura moral. Grifa isso aí. Sem isso, o homem não seria uma criatura moral. Ele não teria como ser categorizado como uma criatura moral. Por isso, os animais não são seres morais. Aí cai por terra a teoria da evolução, de que o homem veio do macaco. Ou seja, o homem não veio do macaco, o homem ele já foi criado pronto. Deus já fez ele pronto e colocou nele características que não existem em nenhum outro animal. Nenhum outro. Isto está ensinado por Jesus em João 8, 9 e 41. Olha lá. Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecados. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Ou seja, vocês são responsáveis pelos seus atos. Ou seja, cego aqui, que Jesus está citando, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecados. Se vocês não tivessem o intelecto desenvolvido, se vocês não tivessem saúde mental, se vocês não tivessem a capacidade de percepção, de entendimento, vocês não seriam culpados do pecado de vocês. Olha só, o débil, a pessoa que nasceu especial, a pessoa que não tem as suas faculdades mentais desenvolvidas ou perfeitas, eles não são culpados pelos pecados que eles praticam. Por quê? Porque a mente do débil, da pessoa que é especial, ela não está desenvolvida o bastante para que ele tenha capacidade de escolher ou de ser responsável pelos seus atos.
Ele não tem essa capacidade. Ele não tem. Então, por isso, o louco, não é como a gente pensa. A Bíblia diz que os loucos não errarão o caminho, né? Por mais que esse texto ele apareça dentro de um contexto específico, a gente pode usar essa frase dentro da Bíblia para dizer o quê? Os loucos não errarão o caminho em que sentido? No sentido de não serem responsáveis pelos seus atos a pontos de merecerem ir para o inferno por terem tomado determinadas decisões. Entendeu? Eu conheço uma pessoa, né, que tem essa debilidade mental, que ele sem ter assim a intenção, sem perceber, racionalmente falando, ele matou uma pessoa. Ele tirou a vida de uma pessoa. E quando ele foi parar na delegacia, estava nítido que ele era um débil mental, que ele era uma pessoa especial, que ele era uma pessoa que não tinha a capacidade de ser responsável pelos seus atos. Então, se alguém não pode ser responsável pelos seus atos, ele não pode ser culpado de uma lei que ele não pode viver. Por isso a Bíblia diz, mas agora que dizem que podem ver, agora que vocês dizem que vocês são racionais, que vocês têm saúde mental, de que vocês sabem das coisas, a culpa de vocês permanece. Porque a partir do momento que o homem alcança a idade da razão, a partir do momento que o homem alcança a capacidade de fazer escolhas certas ou erradas, que ele se torna um ser responsável moralmente falando, ele é culpado e responsável pelos seus atos. Ele já tem a capacidade de responder pelas suas escolhas e pelos seus atos que ele pratica. Entendeu? Então, é isso que seria o intelecto. Né? 2. Consciência. De um ponto de vista estritamente psicológico, a consciência não é considerada como uma faculdade separada do intelecto, né? Ela não tem como ser uma faculdade separada do intelecto, porque não tem como você pensar no intelecto e pensar na consciência separadamente. Não tem como, porque é aqui que age o intelecto, é na psique, né? Deste ponto de vista, as três faculdades são intelecto, sensibilidade e vontade, que estão tudo dentro da consciência, né? Você tem aí o que é sensibilidade, na nota de rodapé. E você tem aí também o que é vontade, na nota de rodapé. Tá? Sendo a consciência considerada como a ação combinada dessas três faculdades. Ou seja, a consciência seria a ação combinada do intelecto, da sensibilidade, que seria a capacidade de reagir prontamente, né? E imediatamente a um contato com qualquer outra pessoa ou qualquer outra situação externa no caso, né? Externa. E seria também a vontade, que seria a faculdade que tem o ser humano de querer ou de escolher, né? Então quando a gente pensa na consciência, a consciência é o conjunto dessas três faculdades: intelecto, né? Que seria a faculdade de perceber e de pensar, a sensibilidade, que seria a capacidade de reagir prontamente, porque você percebeu determinadas coisas ao seu redor, com a mente, e vontade. Aí você vai escolher como reagir diante disso, né? Então, com o intelecto, eu percebo e penso. Eu tomo decisões, né? Com o intelecto. Eu reajo, eu crio com o intelecto. Com a sensibilidade, eu percebo as coisas ao meu redor. Falas, comportamentos, decisões, né? Seria a faculdade de experimentar as emoções, né? Essa sensibilidade seria o quê? A capacidade de perceber as coisas de maneira emocional, ou reagir emocionalmente às coisas que estão ao meu redor, ou a que as pessoas falam, ou que eu ouço, né? Ou que eu vejo. E a vontade seria o quê? As decisões que eu tomarei diante de tudo isso que está ao meu redor, né? E tudo isso em que eu aprendi através do intelecto, em que eu percebi através da sensibilidade. Então a vontade é a parte que vai dizer sim
ou não. É a parte que vai determinar como eu reagirei diante daquilo que está acontecendo ao meu redor. Certo? Então, a consciência é composto de intelecto, sensibilidade e vontade. Lembrando que o ser humano carnal e o ser humano espiritual, ambos agirão de maneira diferentes. Ambos agirão de maneiras diferentes, tendo em vista que a reação ela é diferente. O homem carnal reage de uma maneira. O homem espiritual reage de outra maneira. Certo? Por exemplo, vamos usar aqui um exemplo bem prático, né? Bem prático mesmo, né? O homem vê uma mulher bonita passando na rua. Uma mulher com a roupa muito sensual, uma mulher muito bonita passando na rua. É comum que o homem se desperte, porque o homem, a sua sensibilidade, o que lhe chama a atenção é o que ele olha, é o que ele vê, né? É o que ele vê e o que ele toca, né? Mas uma coisa é ele ver, uma coisa é ele tocar. Agora, outra coisa é o que ele vai decidir fazer. Vai alimentar esse sentimento de sensibilidade, de sensualidade, vai aumentar esse desejo carnal que entrou dentro do seu coração, ou ele vai resistir isso? Ou ele vai simplesmente ver e fica por isso mesmo? Ou ele vê e isso cria raiz no seu coração, ele constrói um pensamento adverso à vontade de Deus dentro de si, ou seja, aí entra a questão da vontade. Né? Então uma coisa é você perceber, é você olhar, é você usar o pensamento. Outra coisa é a sensibilidade. Como você reage diante desses impulsos dentro de você. E como a vontade determinará o que eu farei com esses sentimentos. Então, aí entra a questão. Tanto você tem o homem espiritual e o homem carnal. O comportamento será outro. Né? Os impulsos são os mesmos, a razão é a mesma, o intelecto é o mesmo, a consciência é a mesma. Só que o que me motiva? Né? O que me motiva? O que me rege? Né? O que me governa? É aí que está a grande diferença. Tá bom? Sendo a consciência considerada como a ação combinada dessas três faculdades, dando ao homem um senso íntimo lá dentro de sua responsabilidade moral e julgando entre o bem e o mal, que eu coloquei aqui agora, certo? Então ele vai julgar entre o bem e o mal. Deus está dizendo para os israelitas: eis que eu vos coloco diante de vós a bênção e a maldição, o bem e o mal, a vida e a morte. Né? E Deus dá a possibilidade de escolha. Escolhei, pois. Ou seja, Deus está estimulando o ser humano a usar os motivos corretos, os motivos honestos, os motivos verdadeiros, para que esses motivem, para que esses possam governar a sua vida, possam regimentar ou impulsionar ou motivar as suas vidas. Então, quem reage somos nós. Nós é que reagimos, né? Diante de tudo que está ao nosso redor. Somos nós que vamos desejar construir o certo ou não, aceitar o certo ou não. Certo? Vamos lá, seguindo. Se os irmãos tiverem perguntas, por favor, levante a mão aí, falem, tá? Todavia, a consciência pode, num sentido, ser considerado como uma faculdade, porque é poder da mente, é poder da consciência, conhecer o bem e o mal, e sentir-se obrigado a fazer o bem. Né? Assim, o juízo está envolvido e se dá na consciência. Né? Assim, o juízo está envolvido e se dá na consciência, através dessas três características aí, que seria, no caso, né, o intelecto, a sensibilidade e a vontade. Certo? Então é isso que vai mover
É isso que vai me impulsionar a fazer o certo ou o errado, escolher o bem ou o mal. É lógico que, no que diz respeito ao certo, quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, ele governa o nosso ser e nos dá toda a capacidade. A Bíblia diz: andar em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Então, andar em espírito é andar de acordo com a vontade de Deus. É andar de acordo com o que o Espírito deseja que eu faça de verdade, né? Então, andar em espírito e não satisfareis a vontade da carne, os desejos da carne. Então, eu sei, já é uma escolha. Andar em espírito já é uma escolha, já é uma vontade deliberada. Já é uma vontade feita diante daquilo que está diante de mim, tá? Em suma, em resumo, a consciência é o guia final do homem. Errôneo é fazer uma distinção entre seguir a própria consciência e seguir a lei de Deus. A lei de Deus não tem meio de nos alcançar, exceto através da consciência. Por quê? Porque eu posso escolher querê-la ou não. Eu posso escolher vivê-la ou ignorá-la. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim, vontade, escolha, liberalidade ou deliberação. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Já é a regra, já é o conselho, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Já é um direcionamento. Eu já tenho que fazer uma escolha, né? Eu tomo consciência de que aquele caminho é a verdade, eu simplesmente escolho fazer aquela vontade. Mas eu posso resistir, eu posso ignorar, eu posso dizer não à lei de Deus. Através de quê? Da consciência. A lei de Deus não tem meio de nos alcançar, exceto através da consciência. Quando fazemos o bem, só o pode ser como resultado do estímulo da consciência, que obra ou que age segundo o padrão aceitado pela mente, né? Pela consciência, pela mente. Assim, a consciência nos guia direto, só em proporção, ou aliás, só nos guia direito, de maneira correta, só em proporção à justeza ou ajuste do padrão que tivermos aceitado como nosso guia. Ou seja, tudo depende de você aceitar o que é certo e o que é errado, né? É o que eu falei. O que te rege, o que te governa, o que te impulsiona, o que te motiva, o que te move, né? O que te leva a fazer o que você faz. Aí que está. A lei da semeadura, ela é certa. Se você planta uma coisa, você vai colhê-la. Se você ignora aquela coisa, se você planta outro tipo de coisa, você vai colher aquele outro tipo de coisa, né? Como diz o ditado, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Se você planta paz, você vai colher paz. Então, é a escolha. É a escolha. A lei da justeza, ou seja, a justiça de Deus estabelecida, ela tem que ser aceita por você ou não. Se você aceitá-la e vivê-la, quais serão as consequências? O bem. Olha lá, o que Deus está dizendo para Adão? Adão, o dia que você comer, certamente você vai morrer. É escolha e consequência. Mas Adão escolheu viver durante uma média de 80, 90 anos comendo o fruto da árvore da vida. E não quis comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele escolheu a justeza ou o ajuste de Deus em relação ao que era correto e não o que era errado. Ele fez uma escolha. Ele quis o certo. Mas quando Satanás o tentou, ele é motivado a fazer algo totalmente diferente daquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele, de novo, ele está fazendo escolha. Então tudo depende de você. Depende do que te motiva, depende do que te move. Certo? Então a gente precisa ter essa consciência. Então daí a necessidade do conhecimento correto da palavra de Deus. Eu tenho que saber o correto. Eu tenho que aprender o certo. Eu tenho que aprender a palavra. Eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que estudar a palavra. Meditar na palavra para saber o que é certo. Como que eu posso viver o que é certo se eu não sei o que é certo? Que será o nosso guia
para essa justiça divina. Entendeu? Por isso a importância de estudarmos a palavra, de lermos a palavra, de meditarmos na palavra todos os dias. Porque é ela que vai nos levando a fazer aquilo que é correto, né? E ignorar aquilo que é errado. Tá bom? Alguma pergunta? Posso seguir? Podemos? Então vamos lá. 3. Vontade. A vontade do homem está definida por A. H. Strong, que é um teólogo chamado Strong. Aí você tem na nota de rodapé aí quem ele é, né? Está definida assim, como o poder da alma. Olha aí, irmão André, ó. É o poder da alma de escolher entre motivos e dirigir sua atividade subsequente de acordo com o motivo assim escolhido. Em outras palavras, o poder da alma de escolher tanto o fim como os meios de atingir o escolhido. Ou seja, quais são os meios que eu devo escolher para alcançar ou para satisfazer a vontade de Deus, né? Quais são os meios de atingir isso? Quais são os meios de atingir uma comunhão elevada com Deus? Quais são os meios de atingir uma vida de intimidade estreita com Deus? Então, eu tenho que saber os meios para chegar àquilo que eu quero alcançar, certo? Seria o motivo e aquilo que me motiva, né? Seria o alvo e aquilo que me leva ao alvo, né? Mas aí entra o quê? A vontade. Seria o poder da alma em escolher entre motivos e atingir a sua atividade subsequente de acordo com o motivo assim escolhido. Você tem um alvo, você tem uma determinação, você tem algo que você quer. O que é que te motiva? É a palavra de Deus? É a oração? É a santidade? É a justiça? Isso são coisas que podem me levar a alcançar uma intimidade com Deus. Eu quero uma intimidade com Deus, vontade. A alma quer intimidade com Deus. O que pode me levar a isso? O que me motiva a levar a isso? A alcançar este bem que eu desejo, né? Tudo bem? Vamos lá. Tanto o fim como os meios de atingir o escolhido. Diz o mesmo autor, a escolha de um fim último chamamos de preferência imanente. Por exemplo, eu quero intimidade com Deus. Vamos lá. Eu quero intimidade com Deus. Seria o fim último, e isso seria uma preferência imanente. É uma preferência da alma, é uma preferência de mim mesmo. Eu quero intimidade com Deus, que faz parte do nosso ser, que é o que eu desejo. A escolha dos meios chamamos volição executiva, ou seja, é a decisão de realizar. É a decisão de tomar um caminho para chegar a essa intimidade. Certo? Então você tem, ó, o fim último, esse fim último, que seria a preferência imanente, seria o desejo de intimidade. É o que eu quero. Seria a preferência imanente, que é o que o meu espírito deseja. A escolha de como eu vou alcançar essa intimidade é chamada de volição executiva, ou decisão, ou realização. O que é que pode me levar? Oração, palavra, obediência, santidade, justiça, amor, bondade, longanimidade, benignidade, etc. Tudo isso pode me levar à intimidade com Deus. Agora, se eu ignorar tudo isso, como é que eu vou alcançar o desejo do meu coração? Como é que eu vou alcançar a preferência imanente da minha alma? Entende? Então a vontade é o que eu devo escolher, o que me impulsiona a fazer a escolha, né? Mas eu preciso de motivos, né? Eu preciso de opções para de fato que essa escolha aconteça. Por exemplo, Adão escolheu continuar na comunhão e comer da árvore da vida. Então ele está na comunhão. Quando ele escolhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, junto com essa escolha, vem o quê? As consequências dessa sua livre vontade. Certo?
Ele fez uma preferência imanente. Fez uma preferência, certo? E ele tomou uma decisão, que seria a evolução executiva. Ele tomou uma decisão. Agora ele vai ter que arcar com todas essas decisões que ele tomou. Certo? Não tem como ele fugir disso. Isso é vontade. Como observamos, ao considerarmos a vontade de Deus, a vontade não é independente da natureza do seu possuidor, certo? Ou seja, a vontade não é algo fora de mim. A vontade é algo que faz parte da minha natureza. É o que faz eu ser o que eu sou. É o que faz ser o que eu sou. O homem moral, ter a natureza moral. É isso que me faz, certo? Não é como fosse um outro eu, ou um outro ser dentro de nós, né? Não é que tem, às vezes tem gente que fica falando consigo mesmo, né? Tem gente que fala consigo mesmo como se a parte que ele está falando fosse outro. Não é assim? Quem é aqui que já não se falou, que já não conversou consigo mesmo? Quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais isso. Ou seja, eu estou falando comigo mesmo como se fosse outro. Como se tivesse alguém me ouvindo, né? Sendo que o eu sou eu mesmo, né? É estranho isso, né? Nós somos assim, né? Vamos lá. Então, como observamos, ao considerarmos a vontade de Deus, a vontade não é independente da natureza do seu possuidor. Não é como se fosse um outro ser ou um outro eu dentro de nós. O cunho da vontade é o caráter do indivíduo que a possui. A vontade é simplesmente um poder da alma. Olha só, a vontade é um poder da alma. É o poder de escolha. Só que não é simplesmente o poder de escolher. É o poder de escolher sim ou não, aquele em vez do outro. Né? Arroz em vez de macarrão. Carne em vez de ovo. Água em vez de coca. Né? Amarelo em vez do verde. Ou seja, ele escolhe, ele tem essa liberdade. É uma característica da alma, é uma característica do ser humano. O animal, por exemplo, você vê um leão, o leão está morrendo de fome. Aparece diante do leão um porco, um javali. Um javali. Aparece um javali perto do leão. Aí o leão diz: não quero comer javali hoje não. Deixa o javali ir embora. É assim que ele faz? É assim que o leão reage? É assim? Ele faz uma escolha? O leão faz uma escolha? Tá lá um javali dando bobeira para ele lá. Ele está morrendo de fome. Só que a vontade do leão diz: não, eu não quero comer javali hoje, quero comer um cabrito. É assim que o leão reage? Sim ou não? Não. Não é assim que ele reage. Não. Entendeu? Não é assim que ele reage. Você tem o gato lá, tem o cachorro, você coloca a ração lá, aí ele não fala: eu não quero pedigree hoje, eu quero Foster. Não existe isso. A gente, ser humano, não. O ser humano, ele tem essa vontade ela é baseada no desejo, na criatividade. Né? Eu estou com desejo de comer macarrão. Esse é o desejo, baseado na vontade. O desejo está embutido na vontade. Só que ele não quer comer simplesmente um macarrão. Ele quer comer um macarrão ao molho branco. Quer comer um macarrão ao molho branco. Ele não quer comer um macarrão ao molho de tomate. Não, ele não quer isso. Ele quer comer um macarrão ao molho branco. Ele quer colocar cogumelos. Ele quer colocar azeitona preta. Ele vai criar um prato. Ele vai criar na sua cabeça algo para fazer um macarrão mais diferente. Ele tem vontade. Dentro dessa vontade está o desejo de comer o macarrão em vez do arroz. E ele tem a criatividade de fazer um prato, uma macarronada, que de repente ele nunca fez. O animal não tem isso. O bicho irracional não tem isso. Então, essa característica que está dentro de nós é a vontade, que está dentro da consciência. E dentro da vontade está o desejo. Dentro do desejo eu posso usar o desejo para criatividade. Entende?
Eu quero comprar, eu estou com desejo de comprar uma roupa nova. Uma roupa nova. E você tem na sua mente uma ideia de, mas eu não queria o que eu já tenho. E você de repente desenhou na tua mente um look específico. Você desenhou. Aí você vai lá no Google e coloca, achar uma calça que tenha tais características, você vai procurar. Ou seja, isso está baseado no quê? No teu desejo. Você está com vontade de comprar a roupa, mas você coloca o desejo e você coloca a criatividade junto para poder melhorar essa sua vontade. Só o ser humano possui essas capacidades. Só o ser humano possui isso. Entendeu? Então é algo característico do ser humano. Vamos lá. O cunho da vontade é o caráter do indivíduo que o possui. A vontade é simplesmente um poder da alma. Grifa isso aí. A vontade é simplesmente um poder da alma. O animal não tem isso. Os atos da vontade são determinados por dois fatores: motivos e caráter. Motivos e caráter. Usamos o termo motivos, significando razões e induzimentos influenciando na direção de certos atos da vontade. Já expliquei isso, né? Aí o motivo seria essas razões que me levam a escolher o A em vez do B. Macarrão em vez de arroz. Certo? Desses dois fatores, o caráter é o mais dominante. Porque em todo ato da vontade, em todo ato da escolha, da vontade fazemos escolha entre dois ou mais motivos. E é o nosso caráter que determina que motivo escolheremos. Caráter, no caso aí, já fala da questão moral. Aqui não é uma escolha simplesmente entre o arroz e o feijão, o arroz e o macarrão. Não, aqui agora é uma escolha moral, que envolve a minha moralidade, o meu comportamento moral diante de Deus. A minha santidade, a minha justiça. Certo? Eu posso escolher entre o certo e o verdadeiro, entre o verdadeiro e o falso, entre o certo e o errado. Aí já, no caso, isso tem a ver com o caráter, porque aí envolve a moralidade, a santidade, a justiça. Né? O que somos como bons ou maus. Somos em nosso caráter. Grifa aí. Quando eu caracterizo alguém como bom ou ruim, como mau ou bom, como verdadeiro ou falso, né? Como honesto ou desonesto, diz respeito ao caráter. Caráter, que é aquilo que caracteriza o ser como honesto ou não, né? Como justo ou não. A justiça está no caráter. Né? Todo ato da vontade é uma expressão de caráter em vista de motivos, e todo ato da vontade tende a modificar ou confirmar o caráter. Grifa tudo. Olha que bonito. Todo ato da vontade, ou seja, toda escolha baseada na vontade, é uma expressão de caráter em vista de motivo. Ou seja, o que está te motivando a fazer a escolha? O bem ou o mal? O certo ou errado? Deus ou o diabo? Né? A justiça, a lei ou a criminalidade? A verdade ou a mentira? A luz ou as trevas? Isso é o que me motiva. Agora, a escolha, quem determinará será você. E de acordo com a escolha que você fizer, você será um bom caráter ou mau caráter. Você será uma pessoa justa ou uma pessoa ímpia, uma pessoa injusta. Você será um crente ou um descrente. Você será da luz ou das trevas. Você será de Deus ou do diabo. Né? É isso que a gente entende como caráter. Né? Entre dois ou mais motivos. Né? Aí que você tem. Então todo ato da vontade é uma expressão de caráter em vista de motivos. E todo ato da vontade tende a modificar ou confirmar o caráter. Vamos pegar um exemplo prático em relação a isso? Né? Isso se explica
Porque uma dada escolha da vontade se torna mais fácil cada vez em que ela se faz. Seja uma escolha boa ou mal. Ou seja, quanto mais você faz uma coisa, mais você tem desejo de fazê-la. Quanto mais você alimenta uma coisa, mais aquela coisa é desejada por você fazer. Seja isso bom ou mal. Entendeu? Aí vai depender de você. Aí entra a questão dos hábitos. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu posso começar a ouvir conversas tolas, conversas bestas, conversas chulas, conversas que me levam ao caminho mau, diálogos que me levam para o caminho errado, e eu posso dizer não. Eu não quero ouvir mais isso. Eu não quero isso para mim. Só que eu posso alimentar. Eu posso alimentar. Quanto mais eu alimento, mais aquilo se torna comum para mim. Mais vai se tornando hábito aquilo para mim. E mais vai se tornando normal. Aquilo vai fazendo o meu caráter. E aquilo vai fazendo a minha normalidade. Aquilo vai determinando o que é normal e o que não é para mim. Entende? Da mesma maneira, o certo. Se eu me acostumo de fazer o certo, eu sempre quero orar, sempre oro, sempre oro. Quando eu não oro, eu sinto falta. Eu me autoacuso. Eu me acostumo a ler a Bíblia. Aí quando eu não leio, eu sinto falta. Eu começo a me... Porque isso já marcou o meu caráter. Isso já está no meu caráter. Isso já está formando o meu caráter. Já está fazendo o quem eu sou. Né? Abra a sua Bíblia aí, em capítulo 4 de Gênesis. Gênesis capítulo 4. Versículo 4, versículo 4, 5 do 4 ao 7, do capítulo 4 de Gênesis, versículo 4 ao 7. Um dos irmãos aí pode ler pra gente, por favor. Vamos colocar vocês para trabalhar. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste, porque a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Até qual o versículo? 7. Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Então vamos lá, olha que interessante aqui esse texto. Esse texto é muito bom. Obrigado, Eduardo. Você vê? Olha o versículo 3. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vontade. Agora, por trás da vontade nós temos os motivos, as motivações. Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha. Vontade. E por trás da vontade, a motivação. Agora vamos ver que caráter está por trás dessa vontade. Qual é qual seria, no caso aqui, as qualidades morais ou quais são as motivações espirituais que levaram tanto Caim quanto Abel levar a sua oferta ao Senhor? Por quê? O que determina o caráter são as escolhas que eu faço. Bem ou mal. Você tem dois irmãos, os dois trouxeram oferta ao Senhor. Certo? Caim trouxe oferta ao Senhor, Abel trouxe oferta ao Senhor. Ambos fizeram escolhas de levarem uma oferta ao Senhor. Eles escolheram. Agora, a grande questão é, o que motiva eles a levar essa oferta? Vamos lá. E o que de fato aqui determina caráter, tanto em Abel e em Caim. Vamos lá. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor Deus para Abel e para a sua oferta. Espera aí. Ou seja, eles trouxeram a oferta ao Senhor. E o texto está dizendo que
atentou o Senhor Deus para Abel e para a sua oferta. Ou seja, então se a oferta era para Deus, Deus olhou a oferta de Abel e aceitou a oferta de Abel. Agora veja bem. Né? Então você vê, atentou o Senhor Deus para Abel e para a sua oferta. Então você tem duas coisas. Deus aceita a oferta de Abel e aceita Abel. Ou seja, aceita Abel e aceita a sua oferta. Então isso quer dizer o quê? Que a oferta de Abel estava determinando quem ele era. Seria mais ou menos assim: eu sou a oferta e a oferta sou eu. Tanto um quanto o outro estão tão entrelaçados entre si que Deus nem sabe quem aceita. Deus nem sabe quem ou quem aceita. Se aceita Abel ou se aceita a oferta. Aliás, se de fato Abel é o homem que Deus quer que ele seja, ou é o homem que se encaixa dentro da justiça de Deus de maneira que Deus se agrade dele, Deus atenta para Abel, aceitando Abel como ofertante, e automaticamente aceita também a sua oferta. Porque tanto a oferta quanto ele estão interligadas entre si. Porque a motivação que levou Abel a trazer essa oferta foi a justeza, foi a espiritualidade, foi a justiça, foi a obediência, foi a vontade de querer agradar a Deus. Então essa foi a motivação. Por isso Deus aceitou. Então a vontade de Abel foi motivada a fazer o que ele fez. E essa escolha que ele faz acentua o seu caráter. É como eu disse aqui para vocês, ó. Veja bem, ó, olha lá. Todo ato da vontade é uma expressão de caráter, em vista de motivos, e todo ato da vontade tende a modificar e confirmar o caráter. Ou seja, Abel fez uma escolha. E essa escolha que Abel fez confirmou o seu caráter, acentuou o seu caráter e confirmou mais ainda o seu caráter. Então a santidade que já havia em Abel foi confirmada pelo sacrifício que ele fez. Agora vamos olhar para Caim. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Peraí, por que Deus não se atentou para Caim e para a sua oferta? Porque as motivações que levava Caim a fazer tal coisa não eram honestas, não eram espirituais, não era impulsionado pela obediência, não era impulsionado pela santidade, pela justiça. Então Deus rejeita Caim e rejeita a sua oferta, mostrando que o caráter de Caim está caído e atingido pela sua livre vontade de fazer o mal. Ou seja, não adianta eu tomar a iniciativa de levar um sacrifício para Deus se lá dentro o meu caráter é contrário ao sacrifício que eu quero apresentar. Olha só. Então a Bíblia diz que rejeitou o Senhor Deus a Caim e a sua oferta, porque a sua oferta não era condizente com o seu caráter ou com as motivações da sua vontade. Olha só que interessante, né? Então você vê, os motivos que levou Caim a fazer tal coisa não foi a justiça. Vamos pensar aqui, vamos criar uma hipótese. Vamos pensar que Caim viu Abel fazendo a sua oferta e quis fazer também. E simplesmente quis fazer por fazer. Para tentar compensar alguma coisa. Não, ele vai lá fazer por fazer. É o culto ao culto. A gente chama disso de fideísmo, né? É um culto ao culto. Deus não aceitou. Agora é interessante isso, que Caim irou-se. Caim ficou bravo. Porque ele não foi aceito. E nem a sua oferta. E Deus disse, por que irou-se? Por que descaiu o teu semblante? Aí o que é que Deus diz? Se você proceder bem, se você fizer o bem, se você agir de maneira honesta, se as motivações que te levarem a esse culto forem verdadeiras, você não será aceito? Você não será agradável a mim?
o seu culto não atenderá o meu desejo? Mas ele vai dizer o quê? O pecado está à porta do teu coração. E para ti é o seu desejo. Olha só. E para ti é o seu desejo. O pecado está à porta do teu coração. E para ti é o seu desejo. E sobre ele você deve dominar. Olha só que coisa. Olha que coisa. Ou seja, o homem devia dominar. Ou seja, e o domínio está baseado no quê? No desejo, na vontade. Agora, Caim conseguiu dominar isso dentro dele? Não. Tanto é verdade que ele não conseguiu, que aquele desejo mal o dominou. De maneira que o seu caráter foi reafirmado na maldade que já havia no seu coração, na sua vontade. Olha que coisa terrível. Terrível. Né? Misericórdia, né? Vamos lá. Seguindo. Caminhando aí. Página de número 16. A questão da liberdade, da vontade do homem, sendo um assunto tão vasto, será tratado em outro momento. Né? Mas aqui já deu bem pra gente dar uma desdobrada boa, né? Desdobrada boa sobre essa questão. Vamos lá, perguntas sobre esse capítulo que nós tratamos aqui. Sobre consciência, vontade, intelecto, moralidade, escolha, sensibilidade, volição, tal. Vamos lá. O que vocês podem aí falar ou perguntar dentro desse assunto? Vamos lá. Estejam à vontade aí. Querem perguntar? Falar alguma coisa? No Eduardo, no Andréia, no Fabiana, Kleber? Vocês estão muito quietinhos hoje, né? Vamos lá, nossa irmã Lucrécia, querem falar? Nossa irmã Adriana? Vejam aí. Pastor. Diga. O senhor falou tanta coisa. Mas acho que eu entendi bem o que o pastor passou. Para a gente ter essa visão, né? Ampliar esse olhar aí sobre a questão do homem, né? Da natureza, das vontades e tal. É uma coisa que eu sempre pensei, eu não sei se eu estou certo disso, mas pelo que o senhor explicou hoje também, eu entendo que no caso da alma e do espírito, né, que quando Deus soprou no homem, ali naquele boneco, né, trouxe a vida, o espírito estaria ligado principalmente à questão dos sentimentos, da vontade, e o espírito seria a vida, né? É isso mesmo? E no caso, o senhor falou dos animais não ter alma, né? Sim. Porque se não tem alma, mas o animal ele teria o que, assim, no caso? Só ali é como se fosse um instinto, só o corpo, assim, só o físico? Vamos responder de trás para frente. Os animais seria isso que você colocou mesmo. O animal, ele age por instinto. Ele não tem criatividade. Ele não tem vontade baseado na sensibilidade, na consciência, nas motivações, no desejo, na criatividade. O animal não pensa. Ele simplesmente age por impulso, por instinto. Ele vê, e ele vê, por exemplo, no caso, né? Você pega um filhote de leão, o pai que vai caçar, ou a mãe, vai levar o leãozinho para ele começar a se acostumar como ele tem que fazer. Então ele vai ver e vai copiar. Mas, por exemplo, ele não tem criatividade. Não, meu pai caçava de um jeito, eu vou caçar de outro. Meu pai gostava de javali, eu gosto de cabrito. Não tem isso. Ou seja, o animal não tem essa capacidade inteligível de escolha, de criatividade, desejo. As decisões dos animais não são baseadas em desejos, né? Em vontades de criatividade. Então o animal não tem isso, porque ele não tem alma e não tem espírito. Porque onde está todas as características morais do homem é na alma e no espírito. Certo? Não, por é isso que nos difere em relação ao animal. Agora, quando você perguntou que onde é que está o sentimento, né?
sentimento, se está no espírito, quando a gente pensa em sentimento, a gente pensa em sensibilidade. Sensibilidade, né? E essa sensibilidade é uma das características da consciência. Essa percepção, a sensibilidade, as emoções, né? Esse comportamento moral, ele tem a ver, pegando sensibilidade em relação ao próprio comportamento moral em si ou não, né? Pensando em sensibilidade no que diz respeito ao mal e ao bem, tem a ver com a moralidade. Isso tem a ver com escolhas e tem a ver com a consciência. E consciência é a característica da alma, não do espírito, certo? Não do espírito. Agora, tem como separar isso na Bíblia? É muito complicado. Você tem, bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ou seja, é como se ele estivesse falando, ô minha alma, diga para Deus. Estranho, né? Eu não converso com a minha alma fala. A minha alma, que seria a minha psique, a minha consciência, que me governa, ela me motiva a fazer. Eu faço e simplesmente faço. Eu não planejo, ó Espírito. Fala para a alma aí, Espírito, que ela tem que pensar. Espírito, fala para a alma aí que ela tem que escolher tal coisa. Não, não é assim. E tudo acontece de maneira simultânea, sem que eu perceba o que está em ação naquele momento. Entendeu? Agora, de maneira muito rústica, a grosso modo, a gente diz que o Espírito é a parte que entra em comunhão com Deus, governado pela mente, ou pela inteligência, pelo intelecto, pela consciência. Mas essa consciência tem que ser regida por Deus, para que a gente possa escolher o que é certo e o que é errado. É o que Deus está fazendo para Caim. Caim, ali naquele momento, ele é uma pessoa completa, corpo, alma e espírito, certo? Você vê, Caim está sendo motivado a levar um sacrifício a Deus de forma carnal. Onde é que está essa carnalidade? Onde é que está esse desejo de agir de maneira carnal? Está no corpo? Não, está na consciência, está na alma, porque ele está fazendo uma escolha. Né? Você vê, a Bíblia diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, porque o espírito é essa parte que está em contato com Deus, que sempre quer Deus. Mas ele tem que ser regida por uma vontade, e essa vontade, ela tem que estar governada pela lei de Deus, para que eu possa fazer o certo e não o errado. No caso de Caim, ele sabe o certo que deve fazer, mas o que ele escolhe? O errado. Né? Onde é que estava aquele sentimento de raiva, de ódio de Caim, a ponto que levou ele a matar o seu irmão? Na alma. Na consciência. Ele planejou. Ele criou tudo na sua cabeça, ele planejou. Na hora que eu estiver no campo com meu irmão, eu vou matá-lo. Não foi o espírito que tomou essa decisão. É o homem inteiro que toma essa decisão. Mas essa decisão está na consciência, na vontade de fazer tal coisa. Vê se deu para entender, Eduardo. Eu entendi, pastor. Outra coisa que eu queria perguntar é a questão também que, como o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, nesse sentido aí do caráter, né, de alguns aspectos assim mais de pensar, né, de ter consciência. O homem, no caso, é claro que o corpo, ele vai para o pó da terra, ele vai deixar de existir. Mas a pessoa, assim, em si, ela nunca vai deixar de existir, né? Ela sempre, pelo fato de ser o espírito, como o espírito seria eterno, né? Isso. Pode afirmar assim? Sim, corretamente. E a gente tem um texto sagrado que diz aqui em Gênesis, quer ver? Gênesis, capítulo de número 3. Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho.
Fala lá que... Aqui, ó. Não, deixa eu ver. Gênesis capítulo 3. Tarará. Deixa eu ver. Do sol ao teu rosto. Ó, capítulo 3, versículo 19. Olha só. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Lê para mim aí. Gênesis 3, 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Você vê. Esse elemento que compõe o homem chamado pó é o que é daqui, seria essa carne e osso. Ela volta ao pó, porque do pó veio. Agora, da onde veio a alma e o espírito? De Deus. Soprou, né? De Deus. Se veio de Deus, não pode ser mortal. Tem que ser eterno. Tem que ser permanente, entendeu? Tanto do ímpio quanto do justo. Então, o homem volta ao pó, porque ele é pó, ele é transitório. Ele foi feito daquilo que está aqui na terra, é terreno. Ele é pó, ele é terrenal. Agora, a alma e o espírito veio de Deus. Se a alma e o espírito veio de Deus, que é onde está a parte moral, onde está o sentimento, onde está a alma, onde está a vontade, esta parte, ela não morre. Ela permanece viva eternamente, certo? E a alma e o espírito são indivisíveis. A alma e o espírito são indivisíveis. O corpo pode se separar da alma e do espírito, mas a alma não se separa do espírito. Certo? Por quê? Pastor, Pode falar. Só mais uma coisa Vai lá. para encerrar, porque eu não quero entender muito. Não, pode falar. No caso, o homem, no caso, por exemplo, se o homem ele volta ao pó da terra, tal, né, que a Bíblia fala, qual o sentido do dia do arrebatamento? A Bíblia fala que os mortos Ressuscitarão? primeiro. Qual que é o sentido se o corpo não teria assim digamos, esse valor de voltar para Deus, né? Então. Ele se desfazer na terra. Qual o sentido dessa passagem que fala a gente vê essa necessidade no caso das pessoas, né, cristãs que morreu em Cristo, ressuscitar ali o seu corpo, né? O seu corpo, a ressuscitar seria um corpo físico mesmo. Ali. Certo. Primeiramente, Eduardo, porque é uma determinação divina. É uma determinação divina. Sua pergunta é razoável e é uma determinação divina. Segundo, é porque o homem ele é composto por essas três partes. Ele é uma criatura tricotômica. E por mais que esta parte física volte ao pó, dentro da determinação divina, você tem o quê? A ordem da salvação em si tem a ver com a ressurreição. Tem a ver com a ressurreição. Não é simplesmente o homem morrer e a alma e o espírito ir para os céus aguardar o arrebatamento. Não. Ou seja, o arrebatamento se dá de maneira concretizada com a ressurreição do corpo que foi ao pó. E aí entra a grande questão. A questão não é que o corpo tem esse valor todo, porque o corpo é mortal. O corpo vai voltar ao pó. Este corpo será transformado em glória, será revestido de glória. Aí entra a grande motivação de Deus, ou seja, o corpo em si, ele é mortal, ele é carnal, ele se desfaz, ele não presta, é daqui. Para que o ser humano completo, corpo, alma e espírito, suba para Deus, este corpo tem que ser glorificado ou transformado para receber de volta a alma e o espírito que está no céu salvo. Aí sim acontece o arrebatamento. Ou seja, eu entendo sua pergunta e talvez eu esteja entendendo bem, no caso, né? Senão você pode fazer algumas observações, que esse corpo ele é mortal, esse corpo é carnal. Se ele é mortal e carnal, para que Deus vai querer ele? Ou seja, Deus não vai querer esse corpo
do jeito que ele é. Esse corpo do jeito que ele é não cabe no céu. Paulo disse que, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que carne e sangue não é do reino de Deus. Então o que Deus faz? Para que se cumpra as profecias sobre ressurreição, para que se cumpra a ordem da salvação, da ressurreição e do arrebatamento, este mesmo corpo que um dia desceu ao pó, volta para a vida, a alma e o espírito entram nele e ambos são glorificados entre si. Ou seja, quem é que sobe aos céus para entrar nas mansões celestiais? Não é um homem carnal, não é um homem mortal, é um homem imortal. De novo, constituído de corpo glorificado, alma e espírito. Vê se... Entendi, pastor. Ficou claro, sim. Que esse dia do arrebatamento, essa ressurreição, no caso do corpo físico, as pessoas que estão aqui na Terra, vivendo seu dia a dia e tal, eles não vão chegar a presenciar isso, né? Não, as pessoas que estão vivendo no dia a dia não, porque pelo que a Bíblia coloca, pelo que as Escrituras colocam, isso vai acontecer de uma maneira em que as pessoas não percebam. Um piscar de olhos. Um piscar de olhos, no caso, né? A luz que se mostra do Ocidente ao Oriente, ou seja, é uma fração de milésimos de segundo. Então vai ser imperceptível. Não vão perceber. Né? Então, você vê, o poder de Deus será tão grande, né? Tão grande, que não haverá tempo de ninguém ver. Eles só vão perceber quando procurarem e não acharem. Isso a gente chama de arrebatamento secreto, né? Que é uma parte da escatologia que só os pentecostais defendem, né? O arrebatamento secreto, mostrando que não haverá uma percepção, né, desses que subiram, né? Subiram e sumiram, no caso. Isso é tão verdade, Eduardo, que na profecia que fala que Cristo voltará com milhares dos seus santos, quando a gente pensa que milhares dos seus santos são aqueles que subiram, como que eles subiram? Como é que eles estão descendo com Jesus, sendo que eles já não subiram? Eles têm que ter sumido daqui, eles têm que ter já subido para os céus, para depois voltar. Então, o arrebatamento, de certa forma, ele é secreto, sem que ninguém saiba, para que se cumpra o Cristo voltando com milhares dos seus santos. Porque que santos são esses que Jesus Cristo volta dos céus? Anjos? Não. Seria a igreja arrebatada. Como que Jesus pode voltar com a igreja arrebatada se não houve arrebatamento? Se a igreja saiu daqui, ela saiu daqui de uma maneira em que as pessoas nem perceberam que ela de fato saiu. É o que a gente chama de arrebatamento secreto. Tá bom? Irmãos, as horas se foram. Nós não temos mais tempo para nada, para falar mais nada, certo? As horas se foram, são 7:01 aqui já, na Escócia deve ser muito mais, deve ser umas 11, acho que é 11:01 aí, né? 11:01, então? Então, 11:01, né? Então ficamos por aqui então. Presente está a nossa irmã Fabiana, presente está o nosso irmão Kleber, presente está o nosso irmão Eduardo, né? Presente está a nossa irmã Adriana, presente está a nossa irmã Lucrécia e presente está a nossa irmã Andréia. Seria isso, né? Faltou ninguém não, né? O restante não está presente. Sentindo falta de muita gente, né? Mas vamos levando aqui conforme dá. Tá bom? Vamos agradecer a Deus então. Estamos avançando bem. Aula que vem, marca aí. Voltaremos na página 16, capítulo 7. Tá? Página 16, capítulo número 7.